E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Decisões e Direito. Meu nome é Diego de Ávila Rodrigues e hoje nós estamos aqui para tratar de um tema que, infelizmente, é muito recorrente no nosso dia a dia. São os transtornos decorrentes de atrasos e cancelamentos de voos. Então, se você quer saber mais, a partir de que momento a companhia deve lhe informar os motivos do atraso, se ela deve lhe informar a previsão do novo voo, quando ela deve lhe fornecer assistência e no que deve consistir essa assistência, e também a partir de quando ou em quais situações você pode postular uma indenização por danos materiais e morais, fica atento ao nosso vídeo, que nós vamos com certeza esclarecer esses pontos aí para vocês logo depois da vinheta. Pessoal, estamos de volta aí para tratar sobre cancelamentos e atrasos de voo e quais são os seus direitos quando ocorrem essas situações. Mas antes de entrar propriamente no tema do vídeo de hoje, eu gostaria de me apresentar para vocês porque esse é o meu primeiro vídeo do canal. Então eu gostaria de dizer um pouquinho mais sobre quem eu sou e quais são os meus objetivos com os vídeos que serão postados aqui. Meu nome é Diego de Ávila Rodrigues, eu sou servidor público do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, sou também especialista em Direito Civil e Processual Civil e especialista em Direito Público. Além disso, estou terminando agora o mestrado em Direito. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre mim ou entrar em contato em qualquer situação de dúvida, abaixo na descrição do vídeo vai estar o link para o meu currículo Lattes e para o meu perfil no LinkedIn. O meu objetivo aqui no canal do grupo é trazer de forma clara alguns temas do direito com base em decisões judiciais, para que você possa ficar melhor informado e mais atento sobre quais são os seus direitos com relação a diversas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Os nossos vídeos, eles são voltados a todos, e não apenas a pessoas que já trabalham com direito ou a estudantes de direito. A nossa intenção é aqui esclarecer o cidadão. E sempre que a gente trouxer alguma decisão ou mencionar alguma questão, os meus vídeos vão conter aqui embaixo essa decisão que a gente está tratando ou algum link para alguma legislação e eu vou mencionar isso no decorrer do vídeo já hoje. Então, o nosso primeiro vídeo é justamente sobre atrasos e cancelamentos de voo. Aqui embaixo na descrição já vai constar uma publicação de uma notícia do site G1 que diz justamente que, com relação ao primeiro trimestre de 2021, esse trimestre de 2022 apresentou o triplo do número de atrasos e cancelamentos de voo nos aeroportos do Brasil. Ou seja, é uma questão muito presente no nosso dia a dia. Quem aqui nunca ouviu falar ou não aconteceu consigo de ir pegar um voo e chegar lá no momento do check-in e aparecer, voo cancelado, ou voo adiado, ou atrasado. E aí, o que acontece nessas situações? Muitas vezes as companhias prestam assistência, mas muitas vezes não. E as pessoas ficam, às vezes, horas e horas esperando no aeroporto por informações ou por uma providência da companhia aérea que muitas vezes demora para acontecer. Então a gente vai ver aqui a partir de que momento essa assistência deve ser prestada e de que forma. Então vamos lá. O primeiro ponto é com relação justamente a isso que nós falamos do dever de informação. Ou seja, a partir do momento em que há o atraso, é dever da companhia, sim, informar ao passageiro o motivo do atraso e a previsão de decolagem do voo. Isso está previsto de uma forma mais geral e ampla lá no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, porque ele vai prever que o direito à informação é um dos direitos básicos do consumidor. Mas não só lá. A própria resolução da Agência Nacional da Aviação Civil, que regulamenta toda a aviação no território brasileiro, a Resolução 400 de 2017 vai prever que é dever da companhia, sempre que houver o atraso, avisar os seus passageiros a previsão da próxima decolagem e o motivo do atraso. Né? Também deverá informar os passageiros, por exemplo, os seus direitos se o atraso já for previsto superior a 4 horas. E mais, o que é mais importante nesse momento, e fica aí já a primeira dica, ou grande dica do vídeo, para quando você tiver que entrar com uma ação judicial, é que a companhia é obrigada, nos termos da resolução da ANAC, a fornecer por escrito ao passageiro, sempre que solicitado, a informação quanto ao período do atraso e os motivos do atraso. Isso é muito relevante, porque quando se judicializa a questão, não é incomum que as companhias aéreas aleguem alguma excludente de responsabilidade por força maior ou alguma coisa do gênero, a gente vai ver mais adiante,
Mas se você já tem ali um documento da companhia dizendo, por exemplo, que o atraso foi decorrente a uma manutenção na aeronave, isso não vai se confundir com um evento de força maior e aumenta, assim, as suas chances de vencer, de ganhar uma indenização, de vencer, eventualmente, um processo judicial. Então, retomando aqui, como eu falei, sempre que esse atraso for superior a 4 horas, ou quando a companhia já souber, naquele momento em que constatou que o voo vai atrasar, que o atraso será superior a 4 horas. Quando acontecer a perda de uma conexão ou quando acontecer a preterição no embarque, que é o famoso overbooking, é direito da companhia oferecer ao passageiro, a escolha cabe ao passageiro, a reacomodação em outro voo, o reembolso, ou seja, o cancelamento do voo e o reembolso integral dos valores gastos, inclusive com as taxas, ou a execução do transporte por outra modalidade. Nesse momento aqui, valem algumas observações. A primeira é quando se fala em perda de conexão, é exatamente o que é a conexão, né? Quando nós compramos a passagem aérea, com relação à origem e um destino final, muitas vezes acontece de esse voo ser feito por trechos. E essa situação pode se dar em escalas, quando não há troca de aeronave, ou conexão, quando há uma troca de um voo para outro. Quando você faz essa compra da origem ao destino final, com uma conexão no meio, a responsabilidade vai ser sim da companhia. Agora, atenção, muitas vezes as pessoas preferem, até para economizar, comprar a viagem por trechos. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja saindo de Porto Alegre para ir a Maceió. Eu posso comprar a minha viagem da origem para o destino final, Porto Alegre e Maceió, com conexão em São Paulo, uma situação hipotética. Agora, eu também tenho a outra opção de daqui a pouco comprar separadamente. Compro o voo Porto Alegre-São Paulo e depois compro um outro voo São Paulo-Maceió. Só que essa situação ela não se confunde com conexão. Essa situação eu comprei os trechos separados. E quando isso acontece, é meu dever, dever do passageiro, se assegurar de que tenha um limite de tempo hábil para ele poder fazer então a transição de uma aeronave para outra. Né? Às vezes a gente vai comprar a passagem aérea com conexão, né, do início ao destino final, e a companhia vai oferecer uma conexão ali que vai ter 40 minutos de conexão. Vamos supor que nesse período o voo inicial atrase e você perca a conexão. Sim, a companhia vai ter que te reacomodar em outro voo. Agora, se você mesmo, de forma independente, contratou trechos, por trechos, sem ser a conexão, e contratou com apenas 40 minutos ou meia hora, nessa situação talvez a companhia não tenha que lhe reembolsar, ou não tenha que lhe reacomodar, melhor tratando, né, porque você não teve a cautela mínima. Né? Todos sabem que nós devemos chegar, quando vamos pegar um voo, né, com um limite mínimo de tempo. E esse limite mínimo de tempo não é de 40 minutos. Então, se você vai comprar por trechos, é seu dever manter a cautela mínima. Se for conexão, daí sim a empresa se responsabiliza. Sempre que houver a perda, ela vai ter aí que lhe reacomodar, ou então que lhe oferecer o reembolso, ou então que oferecer outra modalidade de transporte para que você possa concluir a sua viagem. Então, fique atento. A compra da passagem por trechos, embora às vezes ela possa parecer mais barata e atraente, ela pode apresentar severos riscos e depois fica muito mais difícil de conseguir a sua reacomodação. Claro que se você perdeu o voo em virtude única e exclusivamente do atraso do primeiro voo da companhia, você poderá pensar sim em pedir uma indenização. Mas muitas vezes você não quer só a indenização, o seu desejo é fazer a sua viagem, né? Você programou férias, você programou ir a um evento de trabalho. Então a indenização nem sempre vai resolver todos os seus problemas, né? Se você não for reacomodado em um voo, você vai perder daqui a pouco a sua estadia em um hotel ou vários outros benefícios. Então fique atento a essa questão. A outra questão muito importante de tratar é a preterição no embarque, né? O famoso overbooking, que é justamente aquele momento que você chega lá, vai fazer o seu check-in e alguém no aeroporto lhe informa que o voo está lotado. Seja qual for o motivo, pode ter ocorrido uma troca de aeronave para uma aeronave menor, ou, o que é mais comum, as companhias aéreas eventualmente venderem mais assentos do que cabe efetivamente no avião, e aí você chegou lá e o avião está lotado e não tem lugar para você, é a situação clássica do overbooking. Nessa situação de preterição no embarque, a companhia aérea pode oferecer uma compensação para os passageiros. Pode ser em crédito, pode ser em dinheiro, pode ser em programa de milhagens,
Para quê? Para que esse passageiro, ou eventualmente até um passageiro embarcado, aceite se reacomodar em outro voo. E aí, então, esse passageiro se reacomoda em outro voo, logicamente sem custo, e recebe ainda um crédito ou mesmo em dinheiro. Agora, vale a pena prestar atenção. Quando essa situação ocorre, a companhia aérea, se você não aceitar a compensação, ela deve lhe compensar. E essa compensação está prevista lá na Resolução 400 da ANAC. Vai ser no valor de 250 direitos especiais de saque para voos nacionais ou 500 direitos especiais de saque para voos internacionais. Mas o que é direito especial de saque? Direito especial de saque é uma unidade monetária utilizada justamente para situações de indenização e utilizada para aviação nacional e internacional. A cotação dela você pode ver na internet. Hoje, aqui, pouco antes de gravar o vídeo, eu dei uma olhadinha e a cotação de um direito especial de saque está aproximadamente R$ 6,60. Ou seja, uma compensação para voos nacionais partiria aí de R$ 1.650, no caso de overbooking. Além de lhe reembolsar, a companhia teria que lhe pagar já, apenas pela situação do overbooking, R$ 1.650. Então, se você vai aceitar aquela negociação da companhia, seja em créditos, em milhagem ou mesmo em dinheiro, tenha em mente, às vezes, esse número, né? Porque é importante que a gente saiba o nosso direito mínimo para negociar. Claro que, muito provavelmente, a companhia aérea não vai lhe ofertar R$ 1.650, porque esse já é o que ela teria que pagar. Mas tem esse número como parâmetro. Daqui a pouco aceitar um pouco menos, mas não muito menos, para não abrir mão de muito do que é o seu direito. E aí, a terceira observação é com relação à reacomodação. Quando o atraso é superior a 4 horas, a companhia deve lhe oferecer reacomodação em outro voo. Mas esse outro voo, ele deve ser da mesma companhia ou pode ser de outra companhia? E aí nós temos duas situações. A primeira é, ela deve ser da mesma ou da próxima companhia no primeiro voo subsequente. Ou seja, você perdeu um voo, tem um voo de outra companhia saindo em seguida com vagas, a companhia deve sim lhe oferecer a reacomodação, mesmo que o voo não seja dela. Agora, acontece muito frequentemente de o atraso ser nos últimos voos da noite, né? A companhia também ter que ofertar hospedagem, e aí o voo fica para o dia seguinte. Nessas situações, quando o voo fica para o dia seguinte, ou de uma forma melhor conveniência do passageiro, o passageiro pode escolher sim entre voos da própria companhia, e aí não das demais, em que tenha vagas ou espaço de acordo com a sua conveniência. Isso é bastante comum, como eu falei, quando você tem que passar a noite. Muitas vezes, em cidades como São Paulo, os voos inicialmente partem já às 5, 5 e meia da manhã. E aí, se a pessoa não tem um compromisso cedo, e ela foi lhe garantida estadia, às vezes ela chegou tarde no hotel, por que ela vai se submeter a sair 5, 5 e meia se ela não tem um compromisso já no outro dia cedo na sua cidade? Nessa situação, ela pode sim optar, desde que tenha vaga, por sair eventualmente em um voo mais tarde, 8, 9, 10 horas da manhã, e conseguir descansar um pouco mais. É a sua própria conveniência daí. Como não foi a parte que deu, não foi o consumidor, o passageiro, que deu causa ao atraso, ele acaba sendo beneficiado aí por poder escolher, desde que tenham assentos, vagas nesses voos. Agora vamos entrar a um outro tema, também muito importante, que é a questão da assistência material. A partir de qual momento, então, a companhia deve lhe fornecer a assistência, né, para compensar ali os transtornos que você está tendo naquele momento no aeroporto em que você não conseguiu embarcar. A primeira questão aqui que vale lembrar é a questão da informação. A companhia tem que lhe prestar a devida informação sobre qual a previsão do atraso e sobre os motivos do atraso do voo. Esse é o primeiro ponto, tem que ficar bem claro. E, relembrando, sempre que solicitado, ela deve fornecer essa informação por escrito. Agora vamos lá. Se o atraso do seu voo superou a 1 hora, o que a companhia deve lhe oferecer? Se superou 1 hora de atraso, a companhia deve lhe oferecer facilidades de comunicação, que é justamente para que você possa avisar ali os seus parentes, alguém que estar eventualmente lhe esperando no aeroporto, alguém que pudesse ficar preocupado, dizer, olha, o voo atrasou mais do que 1 hora, né? E eu vou acabar chegando mais tarde, aí não fique preocupado. Essa facilidade de comunicação deve ser gratuita, né? Então a gente tem hoje aí, eventualmente, aeroportos cobrando por Wi-Fi, né? Ou a necessidade de fazer uma ligação, a companhia deve lhe ofertar, sem custo. Se superar esse atraso a 2 horas, a companhia deve lhe ofertar, então, a alimentação compatível com o horário. Café da manhã, almoço, lanche da tarde,
ou jantar. Então, é dever da companhia, sempre que o atraso superar 2 horas. E, claro, né, se for superar mais tempo ainda, né, daqui a pouco você superou 2 horas, você tem direito ao almoço, mas se for remarcado só para o outro dia o seu voo, se você for reacomodado só para o outro dia, você vai ter direito também a um lanche, a uma janta, a um café da manhã no dia seguinte, né, porque é por todo o período que você ficou ali privado, né, por responsabilidade da companhia, por atraso da companhia aérea. Então, fique atento a essa situação. E, por fim, quando o atraso é superior a 4 horas, além daquelas questões que nós já vimos, né, a companhia deve oferecer o reembolso ou deve oferecer outra modalidade de transporte, além daquelas questões, se você optar por prosseguir a sua viagem, a companhia aérea deve oferecer hospedagem para pernoite e translado de ida e volta até a sua estadia. Quando é que isso não vai ser aplicável? Não vai ser aplicável se você pedir o reembolso. Se você cancelar a sua passagem, é seu direito, pedir o seu reembolso, aí a companhia, logicamente, não vai precisar lhe prestar assistência, né? Agora, outra situação em que não é necessária a hospedagem, mas sim translado de ida e volta, é se você reside na localidade. Por exemplo, eu aqui de Porto Alegre, se for pegar um voo e o meu voo atrasar por 24 horas, a companhia aérea não precisa me pagar um hotel, mas tem que pagar sim o translado de ida e volta para minha casa até o aeroporto. É dever deles. E se a empresa não fornecer aí a assistência devida, isso é muito importante, guardem os comprovantes. A empresa não me deu uma alimentação, não me forneceu um voucher de alimentação para que eu pudesse consumir no aeroporto. Eu tive que ir lá e comprar alimentos por minha própria conta. Nesse caso, guarde o seu recibo, né, porque você vai poder sim depois buscar junto à companhia uma indenização por conta desse valor e também pleitear lá na frente, a gente vai ver uma indenização por danos morais em algumas situações. E aí vamos entrar então nessa questão do direito à indenização, né, nos aproximando mais do final do nosso vídeo. Nós vamos dizer aí primeiro uma diferenciação importante entre direito material, né, e, aliás, entre dano material e dano extrapatrimonial ou dano moral. O dano material é aquele dano que vai compensar o que você perdeu ou deixou de auferir, ou deixou de ganhar. Esse dano material ele deve ser sempre comprovado. É justamente essa situação que eu falei da assistência não prestada, que você foi lá e comprou a sua refeição e guardou o recibo. Ali diz que você gastou 10, 15, 20, 30 reais com aquela alimentação. Nessa situação, vai estar ali no recibo o valor que você gastou e você vai receber exatamente esse valor. Esse é o dano material, né? E deve ser sempre demonstrado, inclusive quanto ao que você deixou de ganhar. Se eventualmente você perdeu um negócio por conta do atraso, você tem que demonstrar, comprovar cabalmente o quanto você deixou de lucrar. Isso não é uma prova fácil, tem que realmente consultar e tratar com um bom advogado para demonstrar quando ocorrer essa situação, que denomina lucros cessantes. Mais para frente a gente vai fazer aí também um vídeo falando sobre modalidades do dano, e aí a gente vai poder explicar um pouquinho mais e trabalhar um pouquinho mais essas questões de lucro cessante. O dano extrapatrimonial ou dano moral, em muitas situações ele pode ser presumido, mas são aquelas situações em que há uma ofensa à honra ou um abalo psicológico, são situações que demandaria talvez uma prova muito difícil ou impossível para o consumidor para fazer, mas, e por isso mesmo, muitas vezes ele pode ser presumido. A questão é que hoje em dia os nossos tribunais estão ficando cada vez mais restritivos com relação a esse dano moral, né? Durante um período, praticamente qualquer situação e qualquer transtorno gerava o chamado dano moral. Mas hoje os tribunais têm reconhecido que para você sofrer efetivamente um dano moral, você deve ter tido um transtorno, um prejuízo que seja superior àquele comum da vida em sociedade, aquele comum do cotidiano. E aí vai ser justamente por isso que não vai ser em todas as situações em que o atraso superior a 4 horas por si só vai gerar o dano moral. Aqui também nos comentários, na descrição do vídeo ou nos comentários fixados, vai ter algumas decisões tratando justamente disso. Às vezes você vai ter um atraso maior do que 4 horas, o que com certeza é um transtorno, mas você não vai ter direito a uma indenização por dano moral, né? Quando você vai ter esse direito? Quando o seu transtorno for realmente maior do que apenas o atraso. Ou seja, ora, tem decisões, por exemplo, aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O atraso foi superior a 4 horas e eu não recebi a devida assistência. Eu fiquei sem alimentação, eu tive que comprar minha própria alimentação no aeroporto,
ou eu fiquei sem hospedagem. Muitas vezes até as pessoas têm que pernoitar no aeroporto, passar a noite inteira lá esperando, sem qualquer informação ou providência da companhia. Nessas situações, aí sim vai haver uma condenação à indenização por dano moral, e os valores e as situações, elas podem variar de tribunal para tribunal, mas essa é uma delas. Outra situação é, eventualmente, o transtorno, o atraso causou a perda da minha conexão, ou o atraso foi superior a um dia, e eu estava indo para uma viagem em lua de mel, ou para umas férias programadas há muito tempo. Eu tinha passeios lá naquele destino, já comprados, adquiridos, que eu perdi, que eu deixei de realizar, e que eu não tenho como fazer em outra data. Então, além do dano patrimonial, além do dano material, que é o valor daquele passeio que eu deixei de fazer e que eu não vou conseguir fazer, eu pedi esse reembolso, eu também vou poder pedir aí uma indenização por dano moral, pelo prejuízo de ter perdido aí um dia das minhas férias, um dia da minha lua de mel. Então, essa é a questão. Sempre tem que se provar que, para além do atraso superior a 4 horas, houve alguma questão extraordinária que justifica a condenação da companhia a indenizar o meu dano. Não é a simples ilegalidade, não é o simples atraso superior a 4 horas que vai gerar aí a indenização por dano moral. Para que eu seja indenizado por dano moral, eu tenho que demonstrar que efetivamente sofri esse dano moral. E isso vai ser comprovado, demonstrando que o prejuízo que eu sofri é superior àquele comum para a vida moderna, comum ao dia a dia. Então, sempre fica essa questão. Junte o máximo de provas que você puder. A declaração do atraso da companhia, testemunhas do transtorno que você está passando, recibos, comprovantes. Não adianta, por exemplo, eu sair pedindo num processo judicial que perdi um dia da minha lua de mel e não juntar sequer uma certidão de casamento, não juntar a reserva do hotel, não juntar a reserva de passeios que seriam feitos, não demonstrar de qualquer forma de que efetivamente eu estava saindo em lua de mel. Não, tem que juntar, tem que trazer o máximo de provas para os autos, para que o juiz, quando possa decidir, possa fundamentar adequadamente e dizer, ora, veja bem, ele sofreu tal e tal transtorno, foi grave essa situação, para ele foi grave porque ele perdeu um dia de uma viagem sonhada, de um sonho que às vezes ele vinha alimentando e juntando dinheiro há muito tempo, né, e que agora não vai poder realizar ou que pelo menos teve prejudicado. Então isso vai interferir, talvez até interfira no valor da indenização que ele vai receber. E aí fica de novo a dica. Procure um bom advogado que lhe esclareça bem as provas que você deve amealhar, que você deve juntar, que você deve fornecer para receber a melhor indenização. Claro, nessas situações de atraso, por vezes podem se aplicar excludentes de responsabilidade. Eu não vou falar aqui no vídeo agora sobre excludentes porque daria muito tempo, mas tem, por exemplo, eventos extraordinários, como força maior, que é aquele temporal que fecha o aeroporto do destino, por exemplo, quando a aeronave já estava vindo. Bom, essa situação, por exemplo, vai fazer com que a companhia aérea possa não lhe indenizar propriamente pelo atraso em si, pelo tempo em que ela não pôde pousar por conta da intempérie climática. Agora, se ficou mais tempo, ou se teve um atraso ainda maior, aí sim ela vai ter que indenizar. E ao mesmo tempo, vamos supor que ela retornou a outro aeroporto e lá ficou 2 horas aguardando, mais de 2 horas aguardando com você embarcado na aeronave ou tendo deixado que você desembarcasse da aeronave. Mas se ficou mais de 2 horas, você tem direito à assistência, tem direito à alimentação. E se a companhia não lhe prestar assistência na forma de alimentação superior a 2 horas que nós estamos falando aqui, você pode sim lá pedir a sua indenização por dano material, que vai ser o recibo da refeição que você fez, e também por dano moral, por ter permanecido aquele período ali sem a devida assistência da empresa. Então, de novo, junte seus comprovantes, fique atento aos seus direitos. Aqui na descrição do vídeo eu deixei as decisões que eu estou mencionando e mais algumas. Deixei também um material da Agência Nacional de Aviação Civil que é bem esclarecedor quanto aos seus direitos e o link lá da Agência Nacional da Aviação Civil para o site consumidor.gov. Ali você pode fazer a reclamação com relação a cada uma das companhias aéreas e elas têm, conforme previsto na própria resolução, 10 dias para lhe responder, porque senão elas vão entrar e vão ser punidas pela própria ANAC. Então, se você gostou do vídeo, aí deixa o seu like, curte, comenta, dá sugestões para os próximos vídeos. Vai ser um prazer aí conversar e sanar as dúvidas de todos. Espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre esse tema que, infelizmente, é tão presente no dia a dia dos consumidores
e passageiros aqui no nosso Brasil. Era isso, até a próxima, tchau.